seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Beni Rubi. E hoje a gente vai falar de um tema que é simples, mas ao mesmo tempo gigante: a água. Como a gente pode usar esse recurso que é tão abundante e está cada vez também mais escasso, principalmente se a gente não cuidar. Um recurso natural que sustenta a vida, os negócios, o campo. E não basta apenas falar sobre sustentabilidade. Vamos mostrar como cuidar desse recurso nos negócios, na obra. Mas antes de entrar nesse assunto, quero agradecer ao nosso patrocinador, Casa de Pães e Bolos, Estela Lima. Muito obrigada. E vamos voltar aqui para o nosso convidado, que vai trazer esses assuntos de forma real e prática. Afinal, ele usa a água no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo, Samuel. Olá, Jamile. É um prazer para mim, uma honra estar aqui presente e participando, trazendo um pouquinho, falar um pouquinho desse assunto que é extremamente importante para os negócios, mas para também preservar o futuro, da nossa vida, dos nossos filhos, das nossas gerações futuras. É isso mesmo. Samuel, começa se apresentando. Quem é o Samuel? Profissional, pessoa, sua empresa? Bom, meu nome é Samuel Pedrasoli, eu sou engenheiro mecânico de formação. O que poucos sabem, que às vezes geram dúvidas. Sim, o engenheiro mecânico ele tem total know-how, e conhecimento dentro da área de atuação para hidráulica. Bom, dentro dessa área de atuação, desde que eu me formei, eu integrei um pouco da minha carreira profissional, foi iniciada ali no setor automotivo, mas logo muito cedo eu saí do setor automotivo e migrei para o setor do agronegócio. E dentro do setor do agronegócio eu tive oportunidades de trabalhar com a água. Então a gente teve uma trajetória muito grande na parte de captação, na parte de tratamento, toda a armazenagem, cuidados. Então a gente tem uma linha de negócios muito grande dentro dessa questão de tratamento de água e depois também a distribuição desse recurso. Dentro disso surgiu, após alguns anos aí de mercado, surgiu a oportunidade de abrir a minha própria empresa e a gente trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa bagagem e ofertar aí tecnologias, melhorias que são necessárias hoje para adequar dentro de um sistema hidráulico, seja ele de irrigação, seja ele para uma indústria comercial, residencial. A gente consegue trazer resultados através da tecnologia e também trazer benefícios financeiros, não só o recurso de cuidar da água, que é importante, extremamente importante nesse âmbito ambiental, mas também na questão financeira. Ô Samuel, quando que você sentiu a necessidade de ter o seu negócio? Você comentou aí que foi dentro do agro, Sim. Nessa sua experiência. Você era CLT? Era CLT, sim. E quando você virou essa chave assim, eu quero empreender, porque você ainda é jovem, né? Sim. Hoje eu tenho 32 anos, não sou tão jovem mais, mas a gente ainda está numa trajetória inicial. Eu sempre, desde menino, sempre me acendeu uma luzinha assim de ter o meu negócio. E eu sempre sonhei mesmo, brincava de ser empresário, brincava de ter a minha empresa, e isso sempre foi uma luz que ficou ali dentro. E durante a trajetória, no mundo corporativo, dentro de CLT, sendo CLT, chega momentos que você começa a se sentir infeliz, porque você trabalha demais, você se empenha demais e acaba não saindo do jeito que você quer as coisas. Então nasceu esse fogo, essa pequena brasinha que estava lá dentro, começou a pegar fogo de verdade. E aí sim eu tomei essa iniciativa de empreender no meu próprio negócio. Há quanto tempo você está empreendendo? Estou há 4 anos. Há 4 anos. Isso. E o que você vê hoje assim de mais alegrias e desafios dentro do seu negócio? A maior alegria é a realização. Você olhar para trás e ver tudo que você conseguiu construir. Eu olho para aquele menino de 10 anos que sonhava com a sua empresa e hoje eu olho para minha empresa formada, com um colaborador, trazendo mudanças dentro da minha equipe, tanto que eu sofri sendo empregado. Hoje eu trago uma ideia diferente para os meus colaboradores, realmente dali a gente tem uma formação de uma equipe muito mais bacana, com reconhecimento melhor. E os desafios que a gente encontra, hoje atualmente, bastante, acho que todo empreendedor se depara muito com isso, que é a dificuldade que nós temos de uma boa mão de obra qualificada, de uma mão de obra empenhada, com empenho para fazer as coisas.
Então isso faz bastante falta, isso é uma dificuldade muito grande. E o mercado também em si é um grande desafio, porque ele abriu a porta, né, para uma quantidade de concorrência que nem sempre é qualificada. Lógico que você ser qualificado, você se diferencia, obviamente. Mas você tem ali uma concorrência que é desafiadora. Você tem que estar sempre lutando, fazendo as coisas encaixarem para você né, estar competitivo e trazer também conseguir trazer bons resultados para a empresa. Sim. E quando você resolveu empreender, né, teve algo que você quis trazer como um processo de melhoria dentro do que você já fazia? Falar, olha, quando eu tiver a minha empresa, isso vai ser diferente? Sim, principalmente na parte de controle. Eu sempre trabalhei em parte de desenvolvimento. E dentro desse processo de desenvolvimento, a gente sempre acompanhava toda a parte de controle, né? Então tinha controle de produção, controle de matéria-prima, de entrada, todos os produtos intermediários que eram gerados dentro da indústria, né? Para então se formar um produto final ali para venda. E eu via que o pessoal se perdia muito dentro disso. Então um dos requisitos, né, que eu sempre falei e hoje eu aplico, a minha empresa ela é pequena, porém se você pega os meus processos, eu tenho um sistema ERP muito completo, com tudo muito bem detalhado, com controle de estoque, controle financeiro, tudo muito bem estruturado. E hoje eu sei exatamente para onde o dinheiro está indo, onde está a torneira aberta, né, que está esvaziando ali o caixa. Então, mesmo sendo pequeno, eu já consigo ter uma visão de empresa grande, que eu acredito que é um dos motivos que eu venho conseguindo ter uma escalada, né, ascendente, porque eu consigo ter essa visão de relatório, de negócio certinho, muito bem formatado. Ah, com certeza, um olhar gerencial, né? Exato, se você consegue olhar os números, você sabe para onde está caminhando o exatamente. negócio, né? E onde está o gargalo e onde pode melhorar, exato. Né? E o outro ponto que eu já comentei foi a da equipe, né? Você trazer uma equipe bem estruturada, você tratar a sua equipe com um diferencial, né? Uma remuneração justa, e não só a remuneração, mas toda a tratativa, né? Você olhar ali como um diferencial é importante isso. Então acho que traz benefícios também. Lógico, nem todos, né, conseguem agregar, mas você consegue captar recursos pessoais melhores. Você teve em algum momento aí da sua trajetória um perrengue que te ensinou Vários. muito? Ou um desafio que também te desenvolveu muito, que você pode contar pra gente? Vários. Bom, o ano passado, né, a empresa ela se formou com um sócio. Eu tinha um sócio que me ajudava. E dentro do nosso escopo, né, da nossa estrutura, a gente tinha divisões muito bem estruturadas para cada um dos sócios. E o ano passado, por um motivo pessoal de saúde, né, ele teve que se desligar da empresa, e esse foi um grande desafio. Eu consegui equilibrar todos os pratinhos, né, pegar tudo que era de processo que estava na atuação dele, trazer para dentro e manter a minha atuação ainda forte, né? E eu atuo no comercial em si e projetos. Então eu tive que cuidar de toda a operação junto com o comercial, integrar tudo isso e fazer a coisa rodar sem parar. Esse foi um grande desafio. Graças a Deus hoje já está tudo regularizado, a gente conseguiu estruturar muito bem e 2026 está um ano, já iniciamos com o pé direito. Os desafios nos desenvolvem, né? Sim, exatamente, com certeza. E por que água? Bom, uma porque sempre, quando eu entrei, né, dentro do setor do agro, do agronegócio, eu tive um contato muito grande com a água. E eu vejo que, assim, eu sou uma pessoa muito ambientalista. Então, eu sempre cuido, né, penso assim, com cuidado na questão de preservação. Dentro da minha casa, eu prezo por economia de água, né, nos atos simples do dia a dia, de lavar a louça, tomar um banho, né, de escovar um dente, sempre, né, ter essa consciência. E eu vi que dentro dos negócios, poucas empresas fazem, poucas empresas tratam isso com seriedade, né? Então eu via muito dentro dos clientes que eu atendia um descaso com a água. Captava água de qualquer forma, descartava, né, o que é pior ainda, descartava a água de qualquer forma, uma água suja, poluída, tá? Então começou a acender isso dentro de mim. Falei, poxa, existe um mercado que está deficiente,
que é extremamente importante para a nossa vida, né, para a vida dos meus filhos futuros, né, de toda a nossa sociedade. E há dados, né, que são assim, alarmantes. A gente olha e fala assim, vai demorar muito. A estimativa é que em 2050 a gente já não tenha 70% do recurso que a gente tem hoje. E a gente está falando do quê? De 25 anos para frente? Pouco, é muito pouco, né? Eu falo assim, a gente vai viver essa época. Você vai ter seus filhos, você vai estar ali praticamente com seus netos. Então, assim, a gente vai chegar nessa época, vivos, né? Presenciando. Então, acho que é importante cuidar desse recurso. E aí acabou se juntando uma coisa na outra e acabei adentrando dentro desse mundo da água. Conta para quem ainda não conhece a sua empresa, seu negócio, de forma bem detalhada, todos os tipos de projetos, trabalhos, serviços que vocês fazem hoje com a SAM. Bom, a SAM Irrigação e Gestão de Água, ela atua em tudo o que você pensar sobre água. Então, se você pegar um teu projeto, um cliente, qualquer pessoa, né, um amigo, um conhecido, e você pensar ou tocar num assunto falado de água, a gente consegue atender. Tá. Então, um dos carros-chefes que a gente trabalha é o sistema de irrigação, né? Nós atuamos hoje em condomínios de alto padrão e alto luxo, na parte de irrigação de paisagismo, tá? Por que isso é importante? Cuidar dos recursos hídricos, economizar água, né? Isso traz benefício financeiro para o cliente, porque ele tem uma economia ali de água, e traz esse cuidado com o recurso. Outro serviço que nós atendemos, né, além do sistema de irrigação para paisagismo, nós também atendemos o agronegócio, tá? Temos um know-how muito grande, muito forte. A maior parte da minha carreira foi dentro do agronegócio, né? Até considerando meu tempo de CLT e meu tempo empreendendo, a carreira dentro do agronegócio é bem mais longa do que a do paisagismo. Então nós conseguimos também, hoje principalmente para a produção, isso é importantíssimo, porque hoje tudo que o cliente consegue reduzir no processo de produção dele vira lucro no caixa, né? Então é importantíssimo para ele cuidar, né, e ter essa responsabilidade de um sistema bem dimensionado, um sistema regulatório, né, que você consegue ali entender o que está acontecendo, entender onde há problemas, então ter todo uma parte gerencial do teu recurso. E outro detalhe é que agora as leis vêm se intensificando, né, em cima dessa questão de cuidados ambientais. Então a gente tem os cuidados com florestas, com a terra, com o solo e com a água. Então, com essa intensificação, essa exigência que se está tendo do mercado, e não só pelas leis, né, mas assim, as pessoas em si, hoje elas têm um olhar um pouco mais clínico para um produto que é ecológico, digamos assim, né? Isso tem pesquisas que falam que 72% das pessoas preferem comprar de empresas que têm na sua comunicação e na sua atuação soluções de sustentabilidade. Exatamente. Então, isso hoje para o agronegócio é extremamente importante, né? E saindo um pouco dessa área de irrigação, nós também atuamos com, isso falando num âmbito, ele se estende, tá? De industrial para comercial e residencial, a gente meio que se junta, né? Nós temos os sistemas de captação de água. Então, nós fizemos captação de águas de rio, captação de água da chuva, coleta, armazenagem, né? Então faz uma armazenagem segura, com produtos que não vão poluir aquela água, porque às vezes você capta uma água que é limpa e você polui ela durante o seu trajeto, né? Ali na tubulação, no reservatório, tá? Então você tem esse quesito de tomar esse cuidado de onde você está armazenando, ele estar bem vedado, o material que é feito ser um material inerte, né? Não ter nenhum problema ali que vai passar para a água. Então essa parte de captação e armazenagem. Outro processo que a gente faz, né, e esse, assim, o divisor de águas, eu acho que principalmente para condomínios e indústrias, que é o sistema de tratamento, né? Dentro desse sistema de tratamento a gente tem uma árvore que nós tratamos a água em si. Então eu capto a água de um rio e o cliente me fala assim, olha, Samuel, eu tenho essa água aqui, e eu quero usar ela nos lavatórios. Eu quero usar ela em tal situação. Então a gente faz uma análise da água no início e qual que é o nível de água que ele precisa ter no final. É uma água potável? Sim, não. É uma água com quais cuidados? O que eu preciso tirar, né? Samuel, eu vou usar em lavatório. Poxa, então eu tenho que tomar cuidado com uma água
com uma concentração mineral de ferro, manganês, porque eu posso estragar os metais, eu posso estragar as louças, né? Então, a gente faz essa análise inicial e entrega, faz todo o sistema, o skid de filtragem e entrega para o cliente na qualidade final que ele precisa. E na parte de descarte, a gente atua também com tratamento. Então, nós temos hoje empresas, por exemplo, que elas têm um lavatório, por exemplo, de caminhões, né? Ela tem um local que ela faz lavagem dos seus caminhões. Aquela água da lavagem, ela não é descartada. A gente manda para um tanque, faz o tratamento, né? O que vira lixo, digamos assim, que vai ser descartado, a gente faz o descarte correto. E o que sobra, que dá para reaproveitar, ela volta de novo para o tanque de reservatório para ela ser utilizada novamente. Então isso tem essa aplicação prática. Nós temos uma escola também que faz limpeza, né, usa água de chão, né, quando o pessoal faz lavagem de chão, faz essa captação, filtra e ela volta de novo para os vasos sanitários. É uma economia gigante quando a gente fala de uma estrutura grande desse porte. Eu já ia te perguntar, assim, mais ou menos, para as pessoas terem uma ideia, em percentual, assim, o que é uma questão de economia? Por exemplo, essa escola, ela vai economizar, mesmo investindo, né, no projeto, Sim. na O payback é muito rápido, tá? Em bem quanto rápido. tempo? Geralmente gira de em torno de 1 a 5 anos, depende muito do consumo, né, do tamanho do que a estrutura tem, qual o tipo da água final que ela está querendo reutilizar, então, né, depende muito do nível de sujidade ao final, que a gente vai ter que tratar. Então, às vezes eu consigo reaproveitar 80%, às vezes 50%, às vezes 30%, mas assim, uma economia, imagina se você consome 20 metros cúbicos na sua casa, né? Você cai 30%, já é significativo. Imagina para uma escola, para uma empresa que, por exemplo, consome 100 metros cúbicos por mês, né? 30%, a gente está falando de 30 metros cúbicos. É bastante água, né? Então, é uma economia muito viável. E ela não paga água e não paga esgoto, porque a água não sai dali, né? Então, tem essa outra vantagem. É uma economia financeira bem alta. Interessante, hein? Então, assim, para ficar claro, a sua empresa você faz desde o projeto, exatamente, a execução, manutenções também. também. Sim, a gente faz todo o acompanhamento, tudo com empresas. Na nossa empresa, ela atua junto com parceiros também. Tá? Então, por exemplo, principalmente na área de tratamento, né? A gente tem toda uma cadeia de coisas e cada profissional dentro da sua área. Então, a gente vai mexer com um sistema que é eletrificado, então a gente tem um engenheiro eletricista para acompanhar, fazer projeto, calcular, dimensionar. E isso traz o quê? Segurança para o cliente em viés financeiro, porque a gente, né, não está chutando nada, a gente está dimensionando bem feito, né? E segurança por questão física, né, do sistema em si. Então a gente tem todo segmento dentro das normas, principalmente no tratamento de efluentes que eu comentei com você. A gente tem um sistema de tratamento de efluentes. Você pega a rede de esgoto, hoje ela não pode ser descartada direto no meio ambiente, né? É extremamente importante. Então o pessoal faz o quê? Cria fossa e tem que ficar ali mantendo aquela fossa sempre limpa. Nós temos um sistema de tratamento que faz todo o tratamento do esgoto, deixa ele prontinho para ser descartado, tá, no meio ambiente. Então você pode fazer o descarte e você, assim, elimina visitas de caminhão para limpeza de fossa de uma vez por mês para uma vez por ano. Então é uma economia também muito grande, né? E com isso, assim, isso tem esse sistema, ele tem uma regulação e a gente consegue facilmente, porque já tem vários projetos instalados, já é tudo normatizado, então a gente consegue as homologações que a pessoa, né, que o cliente precisa para colocar em vigor junto com os órgãos ambientais. A gente está falando aqui, assim, agora de economia financeira, mas o cuidado com o bem água é muito maior, né? É também, muito né? maior, com certeza, com certeza. Essa é a maior preocupação, na verdade. Quando as pessoas te procuram, normalmente, quais são as maiores dores dela? Eu quero economizar, eu quero ter uma eficiência melhor na minha produção, ou não dou conta de molhar o meu jardim. Quais são as maiores dores, assim, quando a pessoa te procura? Hoje, assim, a maior dor em todas as áreas que a gente atua é a questão de comprometimento de outras empresas, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma indicação, está atuando, né, que vem um cliente por indicação,
ele vem geralmente com uma dor de que está tendo problema com outros serviços. Mas voltado assim para o cliente, o que ele quer de resultado, né, que nós podemos entregar. Quando a gente fala do setor industrial, é bonito, né, a gente fala do ambiental, há uma preocupação, mas o financeiro move bastante, porque no final das contas, isso faz diferença no caixa da empresa, né? Mas também a gente nota que hoje há uma preocupação maior, principalmente, né, com as novas regulações, de cuidar mesmo, preservar mesmo esse bem, para fazer um descarte correto, para, né, você ter uma linha ali de vida da água toda corretinha, você economizar, e isso gera também um financeiro legal. Em questão de jardim, realmente, né, quando a gente fala de um condomínio de alto padrão, a gente está falando de, às vezes, jardins de 3.000, 4.000 metros quadrados, né? É impossível regar a mão. Não tem mangueira para tudo isso, Não né? tem, não tem, não tem. E mesmo para jardins pequenos, eu costumo dizer, a irrigação ela está num vaso de planta quanto num jardim de 5.000 metros quadrados, né? O que diferencia muito? O que você gasta de água, Jamile, para irrigar o teu jardim na torneira, eu consigo economizar uns 80% na irrigação. Porque a distribuição da torneira não é boa, né, na mangueira. Outra que o tempo que você precisaria ficar ali. Hoje, uma irrigação de mais ou menos 15 minutos, automatizada, sem você precisar pôr a mão, sem você se preocupar, eu estou viajando e minhas plantas vão morrer. Sim. A irrigação totalmente automática. Ela roda 15, 20 minutos por dia. Você precisaria de umas 2 horas ali na mangueira e não ficaria tão bom. Então, assim, ela economiza tempo para você, né? E traz eficiência, né? Que isso é o mais importante, porque você vai gastar água muito mais na torneira à mão do que um sistema automatizado. Samuel, é nítido quando você fala do seu trabalho, toda a sua preocupação com a organização, com o processo, com a estrutura, né? Sim. E você chega a refazer muitos sistemas que foram feitos no improviso? Muitos. Bastante. A nossa alavancagem dentro desse negócio foi assim. A maior parte foi a gente pegar projetos pelo meio, né, e finalizá-los. Então, foi o nosso pontapé de entrada para as construtoras, para os clientes, né, e dentro de condomínios que a gente trabalha, existe um grupinho, né, que o pessoal fala um do outro. Então, a gente sempre é bem indicado. E isso foi o nosso start, tá? Hoje existe muito, principalmente dentro da área de irrigação, que o pessoal acha, né, que é muito fácil. Só que assim, é fácil montar, projetar, dimensionar corretamente, trazer economia, é diferente, tá? Eu falo para você, o último cliente que a gente está atendendo, ele teve um investimento com uma outra empresa, de mais ou menos R$100.000, para ele fazer a parte de irrigação do jardim dele. Essa empresa entregou tudo fora de um escopo de projeto. A construtora nos chamou, a gente fez uma auditoria do projeto, né? Então, assim, tinha muitos erros de projeto e pior, tinha coisas que estavam no projeto, mas não estavam instaladas. E assim, a gente entrou para atuar, né, para consertar esse sistema e o cliente acabou desembolsando mais 130 mil. Então, você vê que assim, se ele tivesse pago uma vez só, ele tinha pago apenas em torno assim, de uns 90 mil para fazer com a gente. Sim. Ele pagou 100 numa empresa terceira, mais 130 para consertar, fora o tempo, fora o que ele perdeu de plantas, porque ele tinha acabado de plantar o jardim. Então, assim, existe muitas... É que o tempo também que você demora para achar o erro é maior do que você fazer do zero, né? Exatamente. E quando você erra na parte de irrigação, você mata as plantas. Então, Custa assim, caro, né? o defeito é onde você vai encontrar? Na hora que a planta morreu. Então, às vezes é tardio. Aproveitando que você está contando os cases aí, tem algum projeto que te marcou muito? Seja pelo desafio, pelo prazer que deu, pela... Olha, teve 2, que foi um na sequência do outro e um consequência do outro, né? Que assim, foi pra gente um divisor de águas. Eu conheci uma paisagista, por isso que eu falo que networking, né? E contato e conversar com as pessoas é super importante. Eu conheci uma paisagista num balcão de loja. E eu comecei a conversar com ela e ela gostou, né, da conversa ali, a gente trocou contatos, eu fui ver vários projetos para ela
E ela se identificou muito com a nossa empresa. E ela pegou um projeto num resort, né, extremamente grande, né, um resort conceituado em Foz do Iguaçu, que estava fazendo uma reforma, uma construção de um jardim novo, e ela nos chamou e a gente foi, né, para fazer toda a parte de projeto, instalação. Hoje nós fazemos o acompanhamento, né, com a equipe de manutenção do resort. Tá? Então esse foi um projeto assim que destoou muito, porque é um empreendimento muito grande, né, de uma marca que já é muito consolidada, muito bem vista no mercado, e a gente conseguiu entrar dentro desse empreendimento para fazer o nosso serviço. E estando lá dentro, a gente acabou conhecendo o dono da construtora, que estava executando a obra. E ele também, acho que ele gostou, né, muito do nosso serviço, do nosso empenho, da nossa qualificação técnica, porque a gente demonstrou o que nós ganhamos esse projeto foi em qualificação técnica. O proprietário me ligou, falou: olha, Samuel, você está longe de ser o mais barato. Eu tenho empresas aqui muito mais em conta que você. Mas a apresentação do teu projeto, ela foi tão concisa e tão técnica e tão detalhada que nós confiamos muito mais em você do que nessa segunda empresa. Então a gente está fechando esse projeto contigo. Então esse construtor acabou conseguindo verificar isso também, né? Ver isso na prática, e nos chamou para ver um segundo projeto em Cascavel. E a gente passou um orçamento também, conseguimos fechar esse projeto. Ele ainda está em andamento, né? A gente está esperando ali a parte de alvenaria, mas é um complexo gigante que vai fazer uma integração de 2 torres, né, de prédios ali com 38 andares cada torre, com uma integração com um shopping center, que vai integrar com o shopping center ali de Cascavel. Então vai virar um complexo gigantesco ali, comercial, residencial e business, né? E que a gente vai estar atuando. Então isso para nós é gratificante, porque você fala, poxa, uma empresa, né, que começou pequenininha e hoje está atuando num projeto tão grande, né, de uma estrutura assim que é surreal. E a execução vocês fazem em parceria? Não, nós fazemos com a nossa equipe. Olha, exatamente. Parabéns. Tudo nosso. Em Foz a gente passou já 2 meses para fazer. Legal. Esse projeto também vai ser bem grande, mas é uma equipe própria nossa. Bacana. Samuel, quando a gente fala hoje, assim, no cenário Brasil, de tratamento de água, cuidado com a água, como que você qualifica o Brasil? O que as pessoas ainda fazem de muito errado? O Brasil ainda tem sempre aquele jeitinho, né, brasileiro de fazer as coisas. Ainda a gente não tem uma cultura tão instaurada de proteção, de cuidado. Então isso é um pouco cultural, vem se modificando muito, né? Mudou muito recentemente também nos últimos anos. A gente teve uma alavancagem assim, exponencial das pessoas se preocupando com essas questões ambientais, mas o Brasil hoje falha bastante, principalmente em tecnificação, né? A gente pode falar que é falta de um incentivo governamental e tudo mais, mas no fim das contas também há uma falta de vontade, né, de algumas empresas de trazer essas tecnologias, de tecnificar, de trazer informações e soluções inteligentes, né, para que a gente consiga andar bem. E o agronegócio também ele sente um pouco dificuldade em confiar às vezes em algumas coisas novas. Então às vezes é um desafio, mais você convencer o cliente de que aquilo é vantajoso, né, não só financeiramente, mas para o meio ambiente, do que você realmente fechar o negócio. O processo maior não está no preço, está no convencer ele que é bom. Falta educar mais o mercado, então, o cliente, né? Exatamente. Eu acho que em muitas áreas isso ainda acontece, né? Porque não é só preço, né? Exatamente. É valor. É valor. Né? A pessoa tem que entender, olha, por que você faz isso, como você ajuda, como você resolve. E claro, sempre a empresa busca, sim, benefício financeiro, né? Sim. Como é que você mostra para o cliente, então, que o barato pode sair caro? Bom, eu costumo mostrar muitos casos que a gente vivenciou, né? Então, eu trago ali para o meu cliente casos do que eu vivenciei, do que eu vi no mercado. Olha, esse cliente nosso aconteceu isso, com esse outro cliente aconteceu de tal forma. Então, a gente traz para ele
um Exemplos reais histórico, também, né? exato, um histórico ali, exemplos reais. Eu passo contatos, né? Eu deixo aberto a minha carteira de clientes para novos clientes. Falo, olha, contacta um cliente meu, pergunta para ele qual é a experiência que ele teve com uma outra empresa e qual é a experiência que ele está tendo hoje com a gente, né? O que mudou? Então, o nosso maior foco é trazer esses casos reais, esse histórico mesmo para um cliente novo, mostrando para ele que nem sempre o barato vai ser o melhor caminho. Quase nunca é. Ô Samuel, eu recentemente ouvi uma apresentação sua no BNI, né? E me impressionou a parte muito do controle, né? A parte da tecnologia usada para controle, para economia, né? E assim, baseado nisso, além da tecnologia, tem algo mais que você vê como um avanço aí para esse futuro, né? De tratamento da água, de cuidado com a água. Conta como que você enxerga o futuro assim do seu mercado? Hoje a gente fala muito, né, sobre IA. E ela já está presente em muitas coisas e ela vem adentrando em negócios que às vezes a gente nem enxerga assim muito viés para IA. Mas o mais importante é assim, dentro do sistema, né, toda essa cadeia de tratamento, captação, toda essa parte de águas, né, a gente vê que há uma necessidade muito grande de tecnificar. Hoje ainda é muito manual, a gente depende muito de mão de obra, e assim, o mercado já está sofrido com isso, por questões mão de obra desqualificada, empresas com baixo desempenho, baixa entrega, sem compromisso. O que a gente mais ouve dentro de obra é obra que começou e a empresa abandonou a obra. Não é simples assim, ela simplesmente fala, não vou mais, ou ela para de aparecer na obra. Então, falta dentro do mercado, e eu vejo isso para o futuro, as empresas que vão prosperar e se manter dentro desse mercado, é aquelas que vão trazer tecnologia, automação, talvez não dê hoje para automatizar tudo, mas boa parte dos processos vão precisar ser automatizados, ter ali alguma tecnologia funcional para você conseguir ser competitivo. E olhando para frente, assim, onde você quer chegar com o seu trabalho? Olha, a minha visão, desde moleque também, desde criança, a minha visão sempre foi internacional. Olha! Então a gente trabalha hoje para criar um nome, uma estrutura Brasil muito forte. Então isso é bom porque nós temos atuações em Minas Gerais, nós temos atuações no Mato Grosso, nós temos atuações na região sul, né, em Santa Catarina, no Paraná. São regiões que têm empresas de irrigação, tem outros negócios movendo, né? E a gente está sendo referência nesses locais. Uma coisa que eu vejo muito importante é assim, essa construção do nosso nome, né? Eu tenho um potencial cliente que está em andamento, que ele me ligou no norte de Minas e falou, Samuel, vocês prestaram um serviço perto de Juiz de Fora para uma determinada organização, e essa organização ela tem uma filial aqui no norte e ela me exigiu que eu colocasse você na cotação. Porque o atendimento que vocês fizeram lá, todo o cuidado que vocês tiveram lá, foi assim, extraordinário e eles gostaram muito. Então, construir esse nome via Brasil, a gente já está conseguindo. Falta bastante passos ainda? Falta. Mas a gente já está conseguindo construir. E os próximos passos futuros, né, mais a longo prazo, é a gente conseguir expandir isso e trazer, levar, né, na verdade, todo o nosso nome, toda a nossa estrutura para atendimentos internacionais também. Dentro da sua carteira de cliente, o percentual maior que você atende hoje é o agro? Hoje são o paisagismo e o setor residencial, que a gente faz montagem de sistemas hidráulicos, esgoto, então toda a parte de estrutura hidráulica para uma residência, né, predial ou de casas. Esses são os dois setores que são carro-chefe. A irrigação para paisagismo, em primeiro, o residencial na parte hidráulica e esgoto em segundo, depois a gente tem o agronegócio e aí vem tendo outros negócios também que vão acontecendo dentro desse enquadro. Vamos para um exemplo aqui. Comprei uma casa, quero fazer o projeto de paisagismo, contratei o paisagista, um jardim, vamos pôr uns 500 metros. Perfeito, é um jardim excelente. Quais são as 3 primeiras perguntas que você faz para a pessoa?
Bom, a primeira pergunta que eu faço é: quão bonito você quer deixar seu jardim? Isso é o primordial. É o que a irrigação tem função de trazer. Um jardim saudável, florido. Então, esse é o que da questão, tá? Então, quão bonito você quer seu jardim? Em cima disso, né, a gente faz uma estrutura. Quais são as plantas que você está querendo plantar? O que você está querendo ter no seu jardim? Qual resultado você está buscando trazer ali para o seu ambiente? Ah, Samuel, eu quero um ambiente com bastante sombra, eu quero um ambiente para os meus filhos terem contato com a natureza, eu vou fazer uma brincadoteca, eu vou... Então, fazer essa estrutura do que você está construindo no seu jardim para a gente saber qual tipo de tecnologia, qual o tipo de irrigação que nós vamos utilizar para cada espaço. Então, se você está pensando, por exemplo, num jardim para você ter uma atuação com teus filhos, eu não posso pôr um sistema que ele, né, pode ali ter uma interação ruim. Algum tipo de risco? Algum tipo de risco, exato. Então, a gente vai buscar sistemas que tragam mais segurança, sistemas que não vão deixar ali aquela área úmida, né? A gente saber como programar isso para que sempre que a criança quiser brincar durante o dia ali esteja uma área favorável para ela poder se divertir, né? Às vezes a pessoa também tem cachorro, então tem esses detalhes. E aí depois a gente parte para um sistema mais técnico, que é entender como vai captar, se a gente vai ter que filtrar, se a gente vai ter que tratar, como que nós vamos fazer essa adequação, né, essa integração do sistema de irrigação, que é a distribuição, junto com a captação do recurso. Ô Samuel, eu percebo o cuidado e a inovação que você vem sempre trazendo aí, né, para o seu negócio. Sim. E para esse ano, você tem mais alguma novidade que está trazendo? A gente sempre está buscando ter algumas coisas novas, né? O mercado ele sempre está em andamento. E em cima do que eu te falei sobre nome, sobre postura, né? O que a nossa empresa traz de diferencial hoje, que está se destacando no mercado, muitos clientes a gente enxergou dentro de um mercado, que é o mercado da hidráulica residencial, tá? É uma dificuldade muito grande de ter bons profissionais. Bom, a água é água, né? A gente consegue fazer toda essa estrutura, então nós nos capacitamos o ano passado, e trouxemos esse ano com bastante força, é um mercado que estou explorando com bastante força esse ano, que é o mercado da hidráulica residencial, né? E visto essa estrutura, esse nome que nós colocamos de qualidade, a gente já conseguiu fechar 2 empreendimentos que vão completar aí 83 apartamentos, né? Já dentro da nossa estrutura, que nós vamos fornecer toda a parte de serviços, né? E entramos também com as cotações de material. Então, nós também hoje estamos atuando com a distribuição de materiais hidráulicos e rede de esgoto. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Mas a atuação mais forte é aqui na nossa região Bragantina. Ou seja, né, você dentro do marketing, né, dentro de uma visão Sim. de marketing, ampliando aí seu mix de produto e serviço, então, né? Exatamente. É como eu te falei, há uma necessidade no mercado de boas empresas com qualificação. E a gente consegue trazer isso, né? Quando a gente consegue ter aquele quadro estrutural gerencial, né, cuidadoso, você consegue saber o quanto você consegue crescer. Então, a gente vem estruturando isso, vem se desempenhando para crescer e trazendo sempre novos produtos, tecnologias, soluções, né? Eu acho que é o mais importante. O que a gente vende é solução. Falando em crescimento, o BNI a gente considera, né, uma rede de parceiros que nos ajuda a crescer, né? Por qual motivo você quis entrar no BNI? Como o BNI vem te ajudando hoje? Bom, o principal motivo de eu entrar no BNI foi a visão metodológica que eles têm, que tem uma sinergia muito grande com a minha visão pessoal de vida, né? Então, assim, são empresários tentando se ajudar. Então, o que eu posso fazer por você, né, para te ajudar, para te auxiliar? Isso é muito interessante, porque eu acho que sozinho, né, a gente não rema tão longe, se cansa mais e demora muito mais tempo. Quando a gente está junto, a gente consegue ir muito mais longe, em menos tempo, menos cansado. Né? Então, o BNI ele trouxe essa visão para mim. E são empresários, né, de sucesso, são pessoas que trazem para você não só um network empresarial, mas várias visões e experiências de vida que você vai anexando à tua
a tua própria experiência, isso vai te fazendo crescer pessoal e profissionalmente. Conta para mim um exemplo do que você já mudou, assim, na sua postura, ou pessoal ou profissional, após ter entrado no Beni. Eu já tinha essa visão, né, antes, mas com o Beni ela ficou muito intensificada. Que o Beni ele fala, né, que a gente tem que ter visibilidade, credibilidade e depois a rentabilidade. Então eu sempre fui muito preocupado com a credibilidade, né? E a credibilidade sempre foi um pilar da minha empresa. Isso se intensificou muito vendo, né, tudo que ali os empresários pautavam, mas também me trouxe uma visão da visibilidade. Você precisa estar mais visível no mercado para que isso gere uma credibilidade ainda maior. Então, desde que eu ingressei ao Beni até agora, assim, a nossa visibilidade, a nossa credibilidade cresceu exponencialmente em 2 anos, né? Coisa que eu não consegui em 2 anos passados, por exemplo. E o resultado? Rentabilidade crescendo também. É o nosso famoso VCR, né? VCR, exatamente. É isso aí. Bom, toda semana a gente se encontra, a gente faz o nosso famoso pitch lá, e eu também quero te convidar para fazer aqui o pitch no nosso podcast. Está preparado? Com certeza, sempre. Você vai ter um minutinho para se apresentar. Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Samuel, sou da empresa SAM Irrigação e Gestão de Água. Uma empresa especializada em captar, transportar, armazenar, tratar e distribuir água. Portanto, se no teu projeto em algum momento você pensou em água, entre em contato com a gente e saiba quais as soluções a gente pode trazer para transformar o teu projeto. Samuel, quem quer conhecer mais sobre a sua empresa, fazer uma cotação, onde as pessoas podem te procurar? Bom, a gente está presente em todas as redes sociais, né, através do nosso Instagram, SAM Irrigação e Água, através do nosso WhatsApp, 11 91 98 96 771, através do nosso canal no YouTube também, SAM Irrigação e Água, e através do nosso LinkedIn, SAM Irrigação e Água também. Então todas as redes elas estão concentradas. Maravilha. Um conselho final sobre o uso da água, principalmente para os brasileiros. Bom, independente se você tem um jardim, se você tem uma indústria, se você reusa ou não a água, acho que o mais importante é conscientização. Então nós precisamos nos conscientizar, cuidar desse benefício desse recurso tão escasso que está se acabando e ele é tão essencial para a vida. A gente não acha vida em outro planeta por conta de água, falta de água. Então é importantíssimo que nós cuidemos desse bem que nós temos aqui no nosso planeta. Samuel, muito obrigado pela sua presença hoje. Foi super importante, né? Educativo também aprender um pouco mais sobre o seu trabalho. E parabéns pela capilaridade que você tem, né? De conseguir ajudar pessoas, construtoras, negócios, né? Tudo aí com o projeto de água, que o seu negócio cresça muito mais, que você nos ajude a economizar muita água nesse país e fora. Com certeza, será um prazer. E volte mais vezes ao podcast também. Muito obrigado, Jamile, mais uma vez. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho desse bem precioso que nós temos, né? Como cuidar e deixar aqui os nossos contatos, né? Para que as pessoas saibam que existem soluções para a gente melhorar aí o meio ambiente, ter recurso cuidado e bens financeiros também economizados. É isso aí. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Beni Rubi. Você consegue assistir em todas as nossas plataformas, @BeniRubi, no YouTube, Spotify e Instagram. E até o próximo!